Você já parou para pensar no poder que a fé pode ter sobre a sua vida? Já se perguntou o que realmente acontece quando acreditamos sem duvidar, quando oramos de todo o coração e confiamos plenamente nos ensinamentos de Jesus? Em um mundo repleto de incertezas, onde a esperança muitas vezes parece escassa e os dias se tornam mais pesados, existe uma força silenciosa e poderosa capaz de transformar destinos, curar feridas e abrir caminhos onde antes só havia impossibilidades. A fé verdadeira. Não de uma fé qualquer, mas aquela fé viva que Jesus ensinou, aquela que Ele mesmo demonstrou em suas palavras e milagres, aquela que é capaz de mover montanhas. A oração, esse elo sagrado entre o céu e a terra, é a chave que Jesus nos entregou para ativar esse poder. Quando nos ajoelhamos em oração sincera, não estamos apenas falando palavras ao vento, estamos tocando o coração de Deus. Estamos acessando promessas eternas que ultrapassam toda a lógica humana. Foi por meio da oração fervorosa que Jesus nos mostrou o caminho para vencer tentações, curar os enfermos, acalmar tempestades e ressuscitar sonhos que pareciam mortos. E é exatamente sobre essa fé vibrante, esse poder que transforma o invisível em realidade, que nós vamos mergulhar hoje. Quantas vezes em sua vida você sentiu que uma montanha se ergueu à sua frente, gigantesca, ameaçadora, intransponível? Quantas vezes você orou sem saber se seria ouvido, sem sentir resposta? E, no entanto, Jesus nos ensinou que se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, seremos capazes de dizer a essa montanha: move-te daqui para acolá, e ela se moverá. Não é apenas uma metáfora bonita. É uma promessa viva, latente, esperando para ser ativada por aqueles que decidem confiar de verdade, sem reservas, mesmo quando tudo ao redor parece gritar que é impossível. A fé que move montanhas nasce da intimidade com Deus, do compromisso diário com a oração e da confiança irrestrita nos ensinamentos de Jesus. Não é uma emoção passageira, não é uma sensação que depende das circunstâncias, mas uma decisão corajosa de crer acima do que os olhos podem ver. A cada oração que fazemos, a cada clamor que sobe ao trono da graça, o céu se move em nossa direção, o sobrenatural se aproxima, o impossível começa a se tornar possível. E nesse movimento invisível, silencioso e poderoso, Jesus vai nos ensinando a caminhar sobre as águas, a perseverar no deserto, a encontrar vida onde só havia morte. Hoje, mais do que nunca, somos chamados a resgatar essa fé que não se rende ao medo, essa fé que se recusa a ser silenciada pelas dificuldades. Somos chamados a lembrar dos ensinamentos de Jesus, que constantemente nos disse: não temas, crê somente. Cada oração sincera é um passo nessa direção. Cada palavra de fé é uma pedra lançada contra o gigante da dúvida. Cada ato de confiança é uma mão que se estende para tocar o impossível. Não importa quão grande seja a montanha diante de você, se sua fé estiver firmada na rocha eterna que é Cristo, ela não resistirá. Prepare-se para mergulhar nessa jornada, onde a oração e a fé se entrelaçam, onde as palavras de Jesus ecoam como bússolas em meio às tempestades da vida. Porque quando escolhemos acreditar de verdade, algo invisível começa a se mover. Algo que nem o medo, nem o fracasso, nem as impossibilidades podem deter. Algo que transforma o interior e depois o mundo ao nosso redor. Algo que só quem ora e crê de todo o coração pode experimentar. E é justamente por isso que eu quero fazer um convite muito especial para você que está aqui agora. Se você sente no seu coração que precisa que algo se mova em sua vida, se há uma montanha que precisa ser removida pelo poder da fé, eu te convido a deixar o seu pedido de oração aqui nos comentários. Não importa qual seja a sua luta, não importa o tamanho do desafio que você enfrenta, juntos vamos interceder, juntos vamos unir a nossa fé.
porque Jesus nos ensinou que onde 2 ou mais estiverem reunidos em seu nome, ali ele estaria, operando maravilhas. A oração tem um poder que vai além do que podemos compreender com a mente humana. Ela é a linguagem da fé. É o respirar da alma que confia em Deus, mesmo quando tudo parece desabar. Através da oração, tocamos o coração do Pai. E é nesse ato de fé que milagres acontecem, que portas se abrem, que curas se manifestam, que respostas chegam quando menos esperamos. Por isso, aqui, neste espaço de fé, eu te encorajo a não apenas assistir, mas a participar, a se envolver, a declarar nos comentários aquilo que você deseja entregar nas mãos de Deus. E se esta mensagem já tocou o seu coração, se você sente essa presença de fé crescendo aí dentro, eu te peço, deixa o seu like neste vídeo. Isso não é apenas um gesto simbólico, é um ato de fé. É uma forma de espalharmos essa palavra para mais vidas que também precisam ouvir que a oração é viva, que os ensinamentos de Jesus são reais e transformadores. E aproveita também para se inscrever no canal, para que possamos continuar caminhando juntos nessa jornada de fé, de oração e de milagres. Cada vídeo, cada palavra, cada oração aqui é feita pensando em fortalecer a sua caminhada espiritual e em alimentar a sua esperança. Vamos orar. Vamos declarar com a nossa fé que as montanhas cairão, que os milagres acontecerão, que as promessas de Deus se cumprirão. Porque onde há fé verdadeira, onde há oração sincera, o céu se move em nosso favor. E aqui agora nós estamos construindo uma corrente poderosa de oração, de ensinamentos vivos de Jesus, de esperança que renasce. Então escreva nos comentários. Qual é o milagre que você está esperando? Qual é a montanha que precisa se mover na sua vida? Comente sua necessidade ou simplesmente escreva "Eu creio". E vamos juntos clamar pela manifestação do sobrenatural em nossas vidas. Você já sentiu no seu coração aquela chama silenciosa, quase invisível aos olhos do mundo, mas que carrega em si uma força capaz de alterar tudo ao redor? Esta é a fé que move montanhas. Não se trata de uma ideia simbólica, tampouco de um ensinamento reservado a poucos escolhidos. A fé que move montanhas é real. É viva, é um chamado divino para todos aqueles que ousam acreditar, mesmo diante do impossível. Quando Jesus pronunciou essas palavras poderosas, ele não falava em metáforas frágeis, destinadas a inspirar temporariamente. Ele nos revelava um segredo espiritual tão profundo que poderia mudar completamente a maneira como enfrentamos cada batalha da vida. A fé que move montanhas não nasce em ambientes fáceis. Ela é forjada no meio das provações, lapidada pelo fogo das dificuldades, alimentada pelas lágrimas que derramamos na presença de Deus em oração sincera. Quando olhamos para as Escrituras, vemos que esta fé extraordinária sempre esteve ligada a momentos de ruptura, onde o ser humano, diante do abismo da impossibilidade, escolheu confiar plenamente em Deus. A fé que move montanhas é mais do que esperança. Ela é certeza, uma convicção inabalável de que mesmo que os ventos contrários se levantem e o chão pareça ruir, Deus permanece fiel às suas promessas. É aquela certeza que nos faz erguer a cabeça no meio da dor, declarar palavras de vida enquanto tudo ao nosso redor parece caminhar para o fim, e continuar marchando com a confiança de que o invisível está prestes a se manifestar. Mas o que exatamente faz essa fé ser capaz de mover montanhas? A resposta está no relacionamento íntimo com Deus. A fé que transforma o impossível nasce da comunhão profunda, da oração constante, do conhecimento dos ensinamentos de Jesus. É na presença de Deus que nossa fé é fortalecida. É nas madrugadas silenciosas de clamor que nosso espírito é capacitado para crer, além do que os olhos veem. Jesus nos ensina que se tivermos fé como um grão de mostarda, tão pequeno,
tão aparentemente insignificante, poderemos ordenar que a montanha se mova e ela se moverá. Não por nossa força, não por nossa capacidade, mas pela ação sobrenatural de um Deus que se move em resposta à fé genuína. A fé que move montanhas não depende de emoções. Muitas vezes, ela floresce justamente quando as emoções parecem nos trair. É uma decisão consciente de crer, mesmo quando sentimos medo, mesmo quando não entendemos, mesmo quando oramos e não vemos imediatamente a resposta. Essa fé entende que há uma realidade superior em ação, uma dimensão espiritual onde as palavras de Deus têm peso, onde as promessas de Jesus são selos imutáveis. Cada ato de fé é como uma pedra lançada contra a muralha do impossível. Cada oração fervorosa é um martelo que fere a estrutura das montanhas espirituais que nos impedem de avançar. Quantas vezes olhamos para nossos problemas e os vemos como montanhas intransponíveis? Quantas vezes as situações da vida se ergueram diante de nós, tentando nos convencer de que não havia saída? A fé que Jesus nos chama a ter é aquela que se recusa a aceitar as limitações humanas como a palavra final. É aquela que escolhe enxergar com os olhos espirituais, declarar vitória enquanto ainda estamos no campo da batalha, levantar a bandeira da esperança enquanto o cenário ainda é de guerra. Essa é a fé que move montanhas, uma fé que não é cega, mas que vê além. A grande beleza dessa fé é que ela está acessível a todos. Não importa seu passado, não importa suas quedas, não importa suas dúvidas anteriores. Se hoje você decidir crer, se hoje você dobrar seus joelhos e pedir a Deus que fortaleça a sua fé, você começará a ver montanhas se moverem. Talvez lentamente no início, talvez de forma imperceptível aos olhos dos outros, mas dentro de você, algo já estará mudando. Uma força nova surgirá. Uma convicção antes desconhecida tomará o seu ser. E essa é a primeira grande montanha que precisamos mover, a da incredulidade interior. Quando ela cair, as outras não resistirão. Por isso, se esta mensagem já tocou o seu coração de alguma maneira, eu quero te pedir algo especial. Comente aqui abaixo a frase "Eu escolho crer", ou apenas escreva "Minha fé moverá montanhas". Declare publicamente, mesmo que seja nos comentários, que você está se posicionando em fé. Não deixe para depois. Este é o momento em que as palavras liberadas em fé começam a gerar vida, a semear milagres que em breve poderão florescer em sua história. Deixe o seu comentário e compartilhe também qual é a maior montanha que você deseja ver movida pela ação poderosa de Deus em sua vida. Vamos juntos construir uma corrente de fé viva e inquebrantável. Quando mergulhamos ainda mais profundamente nos ensinamentos de Jesus, entendemos que a oração não é apenas uma ferramenta espiritual, mas uma ponte direta para o sobrenatural. Jesus não apenas recomendava a oração, ele vivia em oração. Antes de realizar qualquer milagre, antes de tomar qualquer decisão importante, ele se retirava para orar. Esse exemplo vivo que ele deixou nos mostra que a oração é a fonte de todo o poder espiritual. Não é um ritual frio, não é uma repetição vazia de palavras, é o momento em que nosso espírito se alinha ao Espírito de Deus. O poder da oração no ensino de Jesus é tão profundo que ele chegou a nos ensinar a orar, pedindo que o reino de Deus venha à terra, que a vontade do Pai seja feita assim como no céu. Isso não é uma sugestão, é um chamado à ação. É a revelação de que pela oração nós não apenas pedimos, mas também trazemos à existência aquilo que Deus já estabeleceu nos céus. Toda vez que você ora com fé, algo se move. Talvez você não veja imediatamente, talvez seus olhos físicos não percebam as mudanças que já começaram a acontecer no invisível, mas cada palavra de oração feita com fé é como uma semente lançada em solo fértil, e essa semente, no tempo certo, germinará.
É impossível falar de oração e fé sem lembrar dos exemplos vivos que ecoam pelas páginas da Bíblia. Cada história, cada personagem que atravessou o impossível é um testemunho da fé que move montanhas. Pense em Abraão, chamado de pai da fé, que creu contra toda esperança. Deus lhe prometeu um filho quando todas as circunstâncias gritavam o contrário. Mesmo diante da esterilidade de Sara, mesmo diante da idade avançada, Abraão não vacilou. E foi pela sua fé que ele viu a promessa se cumprir. Quando olhamos para Moisés, vemos um homem que enfrentou o poder do Egito, confiando unicamente na palavra que recebeu em oração. Diante do Mar Vermelho, com um exército atrás e águas à frente, foi a fé inabalável que abriu caminho onde não havia nenhum. E ainda podemos nos lembrar da mulher do fluxo de sangue, que por 12 anos sofreu sem encontrar cura. Ela não apenas ouviu falar de Jesus, ela creu. E sua fé foi tão poderosa que, ao tocar a orla das vestes de Cristo, ela foi instantaneamente curada. Não era mágica, não era coincidência. Era o poder de uma fé viva em ação. Esses testemunhos não foram registrados apenas para nos emocionar, mas para nos ensinar que a fé que move montanhas é para hoje, é para mim, é para você. E quando olhamos para esses exemplos, somos convidados a abandonar toda incredulidade e nos lançar completamente na confiança de que Deus é fiel para cumprir aquilo que prometeu. Mas se há algo que os exemplos de fé nos ensinam, também é que a fé verdadeira é provada na persistência. A importância da persistência na oração não pode ser ignorada. Em muitas parábolas, Jesus enfatizou que a oração deve ser contínua, perseverante, insistente. Ele contou a história da viúva que, de tanto insistir, conseguiu justiça do juiz. Ele nos mostrou que não devemos desanimar se a resposta não vier imediatamente. Persistência é a linguagem da fé madura. É fácil orar uma vez e desistir quando não vemos mudança. É fácil declarar fé enquanto tudo está dando certo. Mas a verdadeira fé que move montanhas se revela quando, mesmo sem ver, mesmo sem sentir, nós continuamos orando, continuamos crendo, continuamos declarando as promessas de Deus. Cada oração é como um golpe na muralha. À primeira vista, parece que nada acontece, mas há rachaduras invisíveis sendo abertas. E no momento certo, quando menos esperamos, a muralha cai. É por isso que não devemos parar. Não importa o cansaço, não importa as circunstâncias, não importa o silêncio aparente. A persistência na oração é um ato de confiança total no caráter de Deus. Não estamos tentando convencer Deus a fazer algo contra sua vontade. Estamos, na verdade, alinhando nossa fé ao tempo e à vontade perfeita dele. Persistir em oração é uma forma de nos prepararmos para receber aquilo que pedimos. É uma maneira de moldar nosso caráter, fortalecer nossa alma e expandir nossa capacidade de crer. Se você sente que já orou muito e ainda não viu a resposta, eu quero te dizer hoje, não desista. Deus não se esqueceu de você. As suas orações não foram em vão. Continue crendo, continue se levantando em oração. Continue declarando vitória, mesmo quando o cenário ainda parece de derrota. Cada oração feita em fé é um tijolo a mais na ponte que te leva à promessa. E aqui eu quero te fazer um convite especial. Compartilhe aqui nos comentários a frase "Eu não vou desistir" ou escreva "Minha oração moverá céus e terra". Escreva isso como um ato de fé, como uma declaração pública de que sua esperança está viva e firme. Você pode também, se desejar, compartilhar brevemente qual área da sua vida você está persistindo em oração. Vamos formar uma corrente poderosa de fé e oração nos comentários deste vídeo. Vamos testemunhar juntos o mover de Deus. O caminho da fé sempre será acompanhado de sombras de medo e dúvidas. Eles se erguem como espectros silenciosos, tentando nos fazer retroceder quando estamos prestes a alcançar aquilo que Deus prometeu.
E é justamente nesses momentos que a importância de combater a dúvida e o medo através da oração se revela em sua dimensão mais profunda. O medo sussurra mentiras, dizendo que Deus se esqueceu de nós, que a montanha é alta demais, que não somos fortes o suficiente para continuar. A dúvida semeia questionamentos, tentando nos afastar da simplicidade da fé genuína. E ambos têm um único objetivo: nos paralisar. Mas Jesus nos deixou a arma mais poderosa para vencer essas forças invisíveis: a oração. Quando oramos, não apenas falamos com Deus, nós realinhamos nossa mente e nosso espírito à verdade eterna. Cada palavra de oração é como uma espada que corta as amarras do medo. Cada clamor sincero é como um facho de luz que dissipa as trevas da dúvida. Na oração, encontramos coragem para dar passos que nossos pés jamais ousariam dar sozinhos. Na oração, recebemos o renovo que nossa alma esgotada tanto necessita. E ainda que o medo tente nos cercar, ainda que a dúvida queira nos enganar, a oração nos ancora na rocha firme da fé. Não é à toa que, nos momentos mais sombrios, Jesus se afastava para orar. Ele sabia que a conexão com o Pai era a única fonte de força que não se esgota. É ali, no lugar secreto da oração, que nossos medos se desfazem como névoa diante do sol. É ali que descobrimos que a fé que move montanhas é também a fé que vence as tempestades internas. Por isso, nunca subestime o poder de uma oração feita no meio do medo. É justamente aí que os maiores milagres começam a ser gestados no invisível. E se há algo que sempre aquece a nossa fé, são os testemunhos que inspiram, aquelas histórias que nos lembram que sim, Deus ainda realiza o impossível. Há algo quase indescritível em ouvir relatos reais de montanhas que foram movidas diante de olhos humanos incrédulos. Testemunhos têm um poder extraordinário, porque eles não apenas nos emocionam, eles nos despertam para a realidade de que aquilo que Deus fez na vida de um, Ele pode fazer na nossa também. É como se cada testemunho fosse uma faísca acendendo outra, até que, juntos, formemos uma grande fogueira de fé inextinguível. Existem histórias de curas impossíveis, de famílias restauradas quando tudo parecia perdido, de provisão sobrenatural em tempos de escassez. Cada uma delas carrega o mesmo selo: a intervenção divina em resposta à fé viva e persistente. Quando escutamos essas histórias, algo dentro de nós se move. Nosso espírito se ergue, nosso coração começa a bater mais forte, nossa mente começa a sonhar novamente com aquilo que pensávamos ter perdido. Por isso, nunca despreze o poder de compartilhar e ouvir testemunhos de fé. Eles são lembretes vivos de que Deus ainda está agindo, ainda está movendo montanhas, ainda está respondendo orações. E eu te convido, se você já viveu algum milagre em resposta à oração, compartilhe aqui nos comentários com a frase: "Eu sou prova viva de que Deus move montanhas". Quem sabe o seu testemunho será a faísca que acenderá a fé no coração de alguém que hoje pensa em desistir. E para que a fé se torne uma força constante em nossa vida, é fundamental aprender como orar com fé verdadeira e eficaz. Muitas pessoas se aproximam de Deus em oração, mas carregam no coração dúvidas, incertezas, medos escondidos. Orar com fé verdadeira é diferente. Orar com fé verdadeira é se lançar nos braços de Deus como uma criança que sabe que seu Pai é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. É orar declarando a palavra de Deus, lembrando as promessas, falando com a convicção de quem sabe que está sendo ouvido. É elevar a voz e o coração em oração, mesmo quando as circunstâncias berram o contrário. Jesus foi muito claro quando ensinou: tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Não é orar por orar. Não é repetir palavras sem vida.
É uma oração que nasce do profundo da alma, que acredita, que visualiza o milagre, que se recusa a aceitar o não do medo e da dúvida como resposta final. Quando oramos com fé verdadeira, o céu se abre, o mover de Deus se acelera e as barreiras começam a ruir. Não se trata de exigir de Deus, mas de confiar nele de tal forma que já nos posicionamos como vencedores, mesmo antes de ver a vitória. É uma oração que transforma não apenas a situação ao nosso redor, mas antes de tudo, transforma quem nós somos por dentro. Se você deseja ver sua fé amadurecer, se deseja experimentar o sobrenatural de Deus em sua vida, comece hoje mesmo a praticar essa oração viva e eficaz. E para selar esse momento de entrega e fé, escreva aqui nos comentários: eu oro crendo no impossível, ou simplesmente, minha oração é minha força. Vamos juntos declarar que nossa fé está viva, que nossas orações são sementes de milagres e que, pela graça de Deus, montanhas cairão diante de nós. Em nossa jornada de fé, aprender a declarar a palavra de Deus em oração é um segredo poderoso que poucos exploram de forma profunda. Quando falamos a palavra de Deus, estamos liberando vida, esperança e transformação no mundo espiritual. Cada versículo, cada promessa registrada nas Escrituras carrega em si uma carga viva do próprio poder de Deus. Não são apenas palavras antigas, não são frases bonitas, são verdades eternas que atravessam o tempo e chegam até nós com a mesma força com que foram pronunciadas. Quando oramos declarando a palavra, estamos alinhando nossa voz à voz do Espírito Santo. Estamos ecoando no natural aquilo que já foi estabelecido no sobrenatural. Foi assim que Jesus enfrentou as tentações no deserto. Não com opiniões humanas, não com sentimentos, mas dizendo com autoridade: está escrito. Cada vez que ele declarava a palavra, as investidas do inimigo perdiam força, porque não há argumento humano que possa resistir ao poder de Deus manifestado pela fé. Da mesma forma, quando enfrentamos montanhas, precisamos nos levantar e declarar o que a Bíblia diz sobre nossa situação. Declarar que somos mais que vencedores, que nenhuma arma forjada contra nós prosperará, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Não importa o que nossos olhos vejam, não importa o que o mundo diga, importa o que Deus já falou. E se Ele prometeu, Ele cumprirá. Por isso, encha suas orações de vida, ore a palavra, declare promessas, fale com fé aquilo que o céu já decretou a seu respeito. Cada palavra liberada em fé é uma martelada contra a montanha que insiste em permanecer no caminho. E no tempo certo, ela ruirá. Para selar essa atitude de fé, comente aqui abaixo a frase: está escrito e eu creio, ou minha vitória é garantida pela palavra. Vamos juntos usar as palavras certas para movermos o céu a nosso favor. Quando a palavra se torna viva em nós e a fé começa a crescer em nosso coração, algo dentro de nós clama por mais intimidade com Deus, e é aí que entra o hábito da oração diária. Criar o hábito da oração diária é como construir um poço profundo em meio ao deserto. Pode parecer difícil no início, mas no tempo da seca, será esse poço que sustentará nossa alma. Orar todos os dias, sem cessar, sem depender do que sentimos ou das circunstâncias, é um ato de disciplina espiritual que fortalece nossa fé de maneira que nem imaginamos. É através da constância que construímos intimidade com o Pai. E essa intimidade gera confiança. E essa confiança gera milagres. Muitos esperam sentir vontade de orar, mas a fé verdadeira não vive de sentimentos. Ela vive de decisão. É a escolha diária de buscar a Deus, de se ajoelhar mesmo cansado, de falar mesmo quando parece que o céu está em silêncio. Cada momento de oração é uma semente plantada.
Cada madrugada em que você se derrama diante do Senhor, mesmo sem ver frutos imediatos, está construindo uma raiz profunda que resistirá às tempestades mais ferozes. Se hoje você sente que sua fé está fraca, comece pela oração diária. Reserve minutos do seu dia, silencie seu coração, abra sua boca e fale com Deus. Mesmo que as palavras sejam poucas, mesmo que o cansaço tente impedir, faça da oração sua respiração espiritual e verá que com o passar dos dias, algo novo começará a florescer em você, uma fé viva, madura, inquebrantável. Para fortalecer ainda mais essa aliança, comente aqui nos comentários: eu decido orar todos os dias, ou minha constância trará minha colheita. Vamos firmar esse compromisso diante de Deus, um compromisso que moverá montanhas, restaurará sonhos e nos fará caminhar de vitória em vitória. E agora, neste momento especial em que nossos corações estão alinhados pela fé, eu quero fazer um chamado poderoso. Deixe seu pedido de oração e una a sua fé à nossa. A fé não é um ato solitário. Jesus nos ensinou que onde 2 ou mais concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Há algo sobrenatural que acontece quando a fé se junta, quando clamamos uns pelos outros, quando nos unimos em oração. Por isso, se existe uma montanha em sua vida que precisa ser removida, escreva nos comentários seu pedido de oração. Não importa se parece pequeno ou impossível. Deus vê cada clamor, cada lágrima, cada palavra escrita com fé. Ao comentar, você está liberando um ato profético. Está dizendo ao céu e à terra que você crê no Deus que move montanhas. E mais, não apenas escreva seu pedido, mas também ore pelos pedidos que você ler. Vamos formar aqui uma corrente inquebrantável de oração, uma aliança de fé que tocará o coração de Deus. Se você não quiser escrever seu pedido, escreva apenas "Eu creio no poder da oração" ou "Minha montanha vai cair". Essas palavras carregam fé e cada declaração é uma semente que frutificará no tempo certo. Não deixe este momento passar. Participe ativamente. O céu está atento. O mover de Deus já começou e a sua fé pode ser o fio condutor do próximo grande milagre que você verá com seus próprios olhos. Se você chegou até aqui, é porque Deus de alguma forma falou ao seu coração através desta mensagem. Queremos muito saber como este vídeo tocou a sua vida, como a palavra de hoje encontrou espaço no seu espírito e acendeu a chama da fé em seu interior. Por isso, deixe seu testemunho nos comentários. Compartilhe conosco sua experiência escrevendo "Eu senti a voz de Deus" neste vídeo. Suas palavras podem ser fonte de encorajamento para outros corações que também precisam de uma palavra viva e verdadeira. Aproveite este momento de fé para se inscrever em nosso canal e fazer parte desta comunidade que cresce a cada dia, unida pela força da oração e pelos ensinamentos eternos de Jesus. Não se esqueça de deixar o seu like, pois cada curtida é como uma semente que nos ajuda a espalhar ainda mais longe esta mensagem de esperança, transformação e poder. Ao apoiar este projeto, você também está ajudando a levar a palavra de Deus a vidas que hoje clamam por uma resposta, por um sinal de amor, por um recomeço. E claro, já te esperamos no próximo vídeo, que está na tela final, preparado especialmente para continuar edificando a sua fé, fortalecendo a sua caminhada e te conduzindo cada vez mais para perto do coração do Pai. Que a graça, a paz e a força do Espírito Santo invadam sua casa, renovem suas forças e encham seu caminho de luz. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida e te faça testemunhar montanhas se movendo diante dos seus olhos.